A palavra de Deus sempre tem respostas para a nossa vida. E eu quero te convidar hoje a deixar Deus trabalhar no seu coração uma palavra de renovo, uma palavra de força vinda do alto. Eu creio que Deus hoje quer transformar algo dentro de nós, que vai levar você a avançar em direção ao que Ele tem para você. O tema hoje da mensagem é removendo pesos que me impedem de caminhar. Quem aqui já pegou uma mochila bem pesada, difícil de carregar? Quem aqui já passou por isso? Você vai lá, né? Hoje em dia tem rodinha, né, gente? A gente vai viajar, coloca a mochila de rodinha, facilita pra gente, né? Quando tem a rodinha. Mas existe, quando a gente tem aqui um peso, aqui nas nossas costas, como é mais difícil a gente caminhar, quando a gente está carregando pesos. E aí você chega no lugar, tira a mochila, e você fala, ai, que alívio, né? Quando a gente tira aquele peso e fala, agora eu posso andar. E existem pesos também na nossa vida que impedem ou atrapalham a gente a viver a vontade de Deus. O Senhor hoje quer te lembrar que Ele tem uma vontade para a sua vida. A vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Vocês não gostam que fala, olhe para o irmão do lado e diz tal coisa? Então fala para você mesmo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Fale algo mais, fale, é sobre mim. É sobre mim. A vontade de Deus, existe uma vontade para a sua vida, que impacta a sua vida e todos à sua volta. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Verso 12, 13 e 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Quero também dar boa noite a você que está assistindo a palavra pelo YouTube da Igreja Eu Acredito. Nós estamos aqui em Curitiba, na rua Francisco Ader, 95, pertinho do terminal do Capão Raso. Então assista essa mensagem, compartilhe e venha nos visitar também aqui. Filipenses 3, quem está com a Bíblia? Filipenses 3, 12, 13 e 14. A Bíblia diz, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, a palavra de Deus enfatiza que a vida é um processo. A palavra de Deus enfatiza a necessidade de um progresso na vida cristã. E ele fala aqui, ele fala assim, de uma maneira tão humilde. O autor aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu não alcancei a perfeição. Talvez você chegou e fala assim, nossa, pastor, eu estou longe da perfeição. Né? Se o apóstolo Paulo falou que ele não alcançou a perfeição, provavelmente, ali no verso 12,
eu estou longe de alcançar a perfeição. E ele fala, eu não alcancei, mas eu prossigo. Mas eu continuo. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para qual eu fui conquistado. Sabia que você precisou ser conquistado? Jesus precisou nos conquistar. Ele precisou nos conquistar, nos resgatando do império das trevas. Ele precisou nos conquistar, dando o seu próprio sangue para nos ter de volta. E aí ele nos conquista. E ele nos convida a amá-lo como Senhor, como amigo, como Pai. E ele fez tudo para nos conquistar. Quem aqui foi arrebatado pelo amor de Jesus? Ele nos conquistou e o amor dele nos constrange. E a palavra de Deus diz que nós fomos conquistados. Para quê? Para estar com ele. Mas nessa caminhada, nesse processo da nossa vida, nós nos deparamos muitas vezes com situações que vêm para nos impedir de caminhar. Próximo versículo, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, ele de novo fala. Então no 12 ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição. No verso 13 ele diz, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço. Nesse processo que é a nossa vida, ele fala, eu avanço para as que estão diante de mim. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo trabalhava no meu coração, que existem muitos filhos e filhas dele, que deixaram de avançar, porque ficaram presos no peso do passado, no peso da ofensa, no peso da culpa, no peso das nossas falhas, de tantas vezes que nós não correspondemos àquilo que nós fomos conquistados. A gente fala, não, agora eu vou ficar firme. Não, agora eu vou corresponder a esse amor do Senhor. Agora, e quando vê no progresso da nossa fé, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes retrocedemos. Mas aqui a palavra nos ensina como podemos avançar, como podemos permanecer, e a palavra de Deus diz, esqueça das coisas que para trás ficam e avance em direção ao Senhor. E talvez você possa pensar, mas como assim esquecer? Eu errei, eu falhei. Ou talvez você pense, erraram comigo, falharam comigo. E nós podemos esquecer, porque na cruz, Jesus levou as nossas culpas. Ele levou as nossas ofensas e ele diz, você não precisa ser controlado pelo seu passado, pelos seus erros, pelo fato de você não ser perfeito. Ontem eu brincava aqui com as mulheres que estavam aqui, né? Todo mundo encorajando uma a outra, você é uma bênção, Jesus te escolheu. Aí quando eu ia falar, eu falava assim, que o Senhor te capacite a lidar também com as suas falhas. Quantas vezes nos deparamos com os nossos erros? Quantas vezes nos deparamos com as nossas fraquezas?
Quantas vezes nos deparamos com o fato de não correspondermos? Falei, eu tenho vindo, eu tenho orado, e eu não consegui ainda avançar. E nós nos deparamos com essa condição, com a nossa fraqueza. E o Senhor nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Avance, versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar. Talvez você já viveu muitas coisas no Senhor. Talvez você já fez promessas que você cumpriu. Que bom! É bom cumprir promessas, votos. Não estou falando contra isso. Mas talvez você fez votos e não cumpriu. Você fraquejou. Você falhou. Você disse, eis-me aqui. Depois fugiu da raia. Amém ou ai de mim? Ai de mim. E o Senhor diz: prossiga, prossiga para o alvo, prossiga, prossiga. Eu morri na cruz por você e eu te vejo através dos olhos de Jesus. O que é um alvo? Quem aqui já brincou de tiro ao alvo? Né? Você tem um lugar para acertar, né? Alguém aqui é bom de mira? Né? Já é um alvo. Ou você está um jogo de bola, né? Que tem o alvo que é o gol. É um alvo. E qual que é o alvo dessa vida com Deus? O alvo é Jesus. Então a gente prossegue olhando para Jesus. E no dia da força, a gente olha para Jesus. E no dia da fraqueza, a gente fala, Jesus, é sobre o Senhor. E a gente busca ao Senhor. Sabe, Deus tem queimado essa palavra no meu coração. Porque a religiosidade, né? A religião por si só é ligar o homem a Deus. Mas a religiosidade, ela nos diz que nós precisamos ser perfeitos. Só que nós nunca seremos perfeitos. Só quando o Senhor voltar. E aí Ele vai restituir a perfeição. Mas o pecado, ele nos distorceu. Então tem dia que você vai estar super animado. Você vai ouvir aqui a palavra do pastor Eber sobre o jejum. Você foi lá, foi no mercado, né? E falou, não vou comprar nenhuma besteira. Vou fazer jejum. Agora é comigo. Eu descobri a estratégia e você fica lá. Aí chega no terceiro dia, você está variando ali de fome. Aí você fica com raiva de você mesmo que não comprou as coisas que você queria no mercado. Aí você vai lá e come. E aí o inimigo, que a Bíblia fala que é nosso acusador, que nos acusa de noite e de dia diante do Pai. Ele vai dizer, você é fraco, você é fraca, você não pode servir ao Senhor. E o inimigo começa a querer nos tirar do caminho. Mas a palavra de Deus está dizendo, avance, esqueça. Você furou o jejum nesse dia. Você não é o único. Quem aqui já furou um jejum na vida? Avance.
O outro dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia o inimigo vai pegar os seus erros e tentar te convencer que você não é escolhido, que você não é chamado, que você não foi santificado coisa nenhuma. Mas a palavra de Deus está dizendo, é um progresso. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu avanço para o alvo. E eu olho para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus para conseguir? Porque eu vou precisar do perdão dele, da graça dele. Eu vou precisar muitas vezes. Eu vou precisar muitas vezes disso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, queridos, vai chegar um dia que a luz vai se apagar. É o dia da nossa morte. Aquele dia vai ser o dia do céu ou do inferno. Aquele dia vai ser. Mas enquanto você está vivo, você pode escolher começar de novo. E de novo, e de novo. É um incentivo para você permanecer em comportamentos errados? De forma nenhuma. É um incentivo para você não desistir do Senhor, porque Ele não desiste de você. Porque Ele não desiste de você. Efésios 5, abra a palavra aqui juntos, vamos continuar lendo a palavra, Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios 5, 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. A palavra de Deus está nos falando que sem o Senhor, a nossa vida é escura. Ela não tem esperança, ela não tem sentido. Conforme nós vamos seguindo nessa caminhada, você vai precisar se lembrar muitas vezes que existe uma luz disponível. A própria palavra nos ensina que a Bíblia é a luz para os nossos caminhos. A Bíblia também vai nos dizer que Jesus é a luz do mundo. Então, na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Deus, os desafios do dia a dia, quando você tiver desafios no trabalho, no seu casamento, na criação dos filhos, nas suas emoções, e você olhar para a situação e parecer apenas trevas, eu quero te lembrar que você pode apertar a tomada. Sabe quando a gente aperta a tomada? Está tudo escuro assim, a gente aperta e acende a luz. Você pode, a qualquer momento, acender essa luz. Acabou a bateria. Oi. Eita glória. Oi. Você pode, a qualquer momento, acender essa luz. E andar como um filho, uma filha da luz. Nós não somos a luz, Ele é a luz.
e a gente receber dele essa luz. Sabe, às vezes nessa caminhada de fé, a gente fica procurando às vezes a luz em nós, e a gente não encontra, ou encontra aquele breuzinho. Ele é a luz, e Ele quer nos lembrar que Ele tem luz, Ele tem força para a sua caminhada. Qual que é o desafio que você tem passado nesses dias? Nós passamos desafios financeiros algumas vezes. Aqui a gente está com desafio, a gente tem desafio aqui na igreja também, gente. Hoje a gente está sem luz, sem água aqui na igreja, parou de virar água. E a gente precisa de um forro aqui. Às vezes a gente olha para o desafio e fala, que perrengue, que luta, né? Às vezes a gente tem desafio na criação dos filhos. Nós passamos por desafios, às vezes, com o chefe, com o cliente. Passamos desafios, às vezes, com os colegas de trabalho, né? Passamos desafios, às vezes, dentro de casa, no relacionamento conjugal. Mas nós podemos acender a luz. E hoje o Senhor quer remover o peso da culpa, por muitas vezes você olhar para si mesmo e pensar, eu não consigo, eu estou cansado, eu não estou dando conta de nada disso. E o Senhor diz, outrora vocês estavam nas trevas, mas agora você está na luz. Você não precisa ficar perdido, perdida, diante dos desafios do dia a dia. Acenda a luz. Nós acendemos a luz quando às vezes no meio daquela correria. Hoje eu trabalho home office, gente, mas quando eu trabalhava em home office é mais fácil para a gente dar essa fugida. Eu ia para o banheiro do meu trabalho. Eu corria para o banheiro e me ajoelhava no banheiro e falava, Senhor, eu estou aqui. Acende a luz. Acende a luz. Acende, Senhor, porque eu estou nervosa, porque eu não sei como agir, eu me sinto perdida, eu me sinto cansada, e essa fraqueza humana não assusta o Senhor. Ele é a luz, Ele é a luz. Acenda a luz, acenda no seu dia a dia. Coloque um louvor naquele momento que você está com a cabeça agitada, não sabendo. Nós vivemos na terra ficamos confusos, na terra a gente se atribula, na terra a gente se preocupa, mas nós temos a luz do mundo habitando em nós. Não viva como filho das trevas, já que você é filha, filho da luz. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isaías 43. Verso 18. Isaías 43, verso 18. A palavra de Deus diz: não fiquem lembrando das coisas passadas. Lembra que o apóstolo Paulo nos falou lá em Filipenses 3? Esqueçam das coisas que para trás ficam. Hoje é um novo dia do Senhor. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que não percebem? Eis que porei
um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Aqui, eles não estavam lembrando de uma coisa ruim. O contexto aqui é que eles estavam lembrando, eles estavam num cativeiro, escravos na Babilônia. E eles estavam lembrando de quando os antepassados deles estavam escravos no Egito, e Deus livrou aquele povo do Egito, resgatou poderosamente das mãos de Faraó, conduziu-os até a terra prometida, levando a ter tantos milagres. Mas naquele momento eles tinham a sensação, presta atenção nisso, eles tinham a sensação que o poder de Deus tinha se exaurido. Eu acho que tudo que Deus podia ter feito na minha vida, Ele já fez. Eu acho que tudo que podia acontecer, já aconteceu. Deus já fez milagres, já fez tanta coisa, mas eu acho que o poder de Deus se exauriu. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço coisas novas. O poder de Deus não te exauriu. O mesmo poder que te tirou do Egito quando você estava lá no mundo, e um dia Ele te encontrou, e um dia você abandonou tantas coisas, entregou sua vida a Jesus, é o mesmo poder disponível para você continuar avançando nas próximas etapas da sua caminhada de fé. Aquele amor que te arrebatou no início, fez com que você abandonasse, fizesse, agora eu sou crente, mudei tantas coisas. Quem passou por esse processo? O poder de Deus não se exauriu, não acabou. Assim como Deus fez lá no início, quando Ele te resgatou, Ele te ajuda nos processos que você está vivendo hoje, nessa etapa. Assim como Deus nos ajudou nos processos para a gente chegar até aqui, Ele vai nos ajudar nos outros processos aqui também, como igreja, como família de Deus, vai te ajudar assim como Ele te sustentou em outros momentos da sua vida. Ele te sustenta nesse momento que você está vivendo, nos desafios do hoje. E eu quero te convidar a pensar quais são os seus desafios do hoje. Talvez você, como eu, um dia o desafio, gente, eu era do mundo, eu bebia, fumava. Um dia meu desafio era parar de fumar. Um dia meu desafio era parar de beber. Hoje eu não tenho mais esse desafio. Mas hoje eu tenho outros. Eu tenho outros desafios. De ser uma esposa sábia. De ser uma pastora segundo o coração de Deus. De cuidar dos meus filhos que agora estão crescendo. Eu tenho outros. Quais são os seus desafios? Eu vou aproveitar que está a chuvinha e te convidar a fechar seus olhos e pensar. Quais são os desafios que você tem passado hoje? Quais os desafios que você precisa? Queria chamar o louvor aqui comigo. E eu quero te convidar a você pensar que áreas da sua vida você precisa que a luz entre. Talvez você tenha passado conflitos dentro da sua casa, no casamento. Talvez você tenha tido problema com netos, filhos. Talvez suas emoções estão abaladas por causa de perdas que você passou. Quais os desafios que você precisa que o Senhor te ajude? Comece a orar. Comece a falar: Senhor, o mesmo poder que tirou o povo do Egito é o poder que me ajuda na minha fraqueza,
que me ajuda nas minhas lutas, nas minhas tribulações. A palavra de Deus nos diz ainda em Isaías 41: não temas, eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Comece a orar nesse momento, se você puder. Se você puder colocar a mão no seu coração e fala: Senhor, vem trazer a tua luz. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Obrigada porque o Senhor me aceita. Obrigada porque hoje o Senhor me convida a prosseguir para o alvo. A prosseguir para o alvo. A prosseguir. O mesmo poder está disponível. E hoje o Senhor renova as tuas forças, tirando o peso do medo, tirando o peso do passado, tirando o peso da culpa pelos erros ou pelas fraquezas que você se depara todos os dias. Sabe, ontem quando nós estávamos reunidos aqui com as mulheres, Deus começou a nos mostrar que nessa caminhada, quando Deus nos tira do Egito, e a gente está caminhando em direção à promessa, sabemos que Jesus é a nossa própria promessa, ao alvo para que nós fomos conquistados. Nós passamos por um caminho que é no deserto. No deserto a gente pensa em desistir. Hoje a gente está passando um calor aqui, a gente já quer desistir. A gente quer desistir. A gente fica com saudades do Egito, naquela caminhada, mas o povo foi passando por vários desafios. E um dia eles chegaram diante de uma muralha. A muralha de Jericó. Eles já tinham passado por vários desafios e o Senhor está falando com algumas pessoas aqui: você já passou por muitos desafios, você já passou muitas coisas com o Senhor, e você já viu o Senhor fazer, o Senhor já proveu na sua vida, Ele já te sustentou, Ele já enviou tantas vezes respostas. Isso aconteceu ali com aquele povo. Só que diante deles existia um desafio que para eles parecia intransponível, parecia maior que os outros. Era uma cidade murada chamada Jericó. E aquele povo buscou o Senhor. Escute, o Senhor deu uma direção do que fazer naquele novo desafio. O Senhor tem direção. Não desista dos planos que o Senhor colocou no seu coração. Persista pela sua família. Persista como ministro do Evangelho. Persista na missão de anunciar a bondade de Cristo. Persista. Deus vai te dar a estratégia de como essa muralha pode ruir. E quando eles estavam diante daquela muralha, o Senhor falou: silêncio. Vocês vão dar voltas em silêncio. Sabe, às vezes a gente está tão cansado do deserto, a gente está tão cansado da caminhada,
Que a gente começa a se esquecer que o Senhor já abriu o mar vermelho, que o Senhor já fez maná cair do céu, que Ele tirou das mãos do maior rei da época, tão poderoso. A gente começa a esquecer e a gente começa a murmurar, reclamar, desanimar, falar. E aquele povo que tinha sido revelado na palavra como um povo que gostava de murmurar, o Senhor falou agora, ó, silêncio. Agora você vai rodear essa muralha. Você vai rodear essa muralha, mas você vai rodear em silêncio. E você vai deixar eu ir, te empoderando de novo com o meu espírito, te dando a coragem que você acha que perdeu, te dando a fé de novo, a esperança. São ciclos. Um dia estamos fortes, um dia nos sentimos fracos. Confie, apenas continue dando voltas na muralha, dando voltas na muralha em silêncio. Mas chegará o momento que Ele vai dizer: agora você não vai ficar mais em silêncio. Agora você já recobrou as suas forças. Agora você lembrou que o meu poder não se acabou. Agora você vai tocar a trombeta. E você vai gritar. E as muralhas vão ruir. E as muralhas vão ruir. E mais uma etapa desse processo que você achou que ia te derrubar, que você achou que era o último, você vai vencer. Depois vai ter outros desafios ali, mas em todos eles o Senhor te dará a estratégia. O Senhor, sabe, talvez para alguns aqui o Espírito Santo esteja confirmando essa palavra. É tempo de calar, é tempo de se aquietar. Você tem estado agitada tentando resolver as coisas. O Senhor disse: aquiete, eu sou Deus. Se acalme, se acalme, se acalme. Não é hora de retroceder, é hora de se aquietar. É hora de se aquietar e continuar caminhando. Debaixo da palavra, da obediência naquilo que Ele te falou. Mas fique atenta. Fique atento, porque o Senhor está fazendo esse tempo de silêncio para Ele te ajudar a recuperar as suas forças, porque Ele não te quer em silêncio, Ele quer a sua voz, Ele quer a sua voz dizendo: olha o que o Senhor fez por mim, olha o que o Senhor fez. No passado Ele fez muitas coisas, mas Ele tem coisas novas e Ele está fazendo nesses dias. Talvez você acha que o tempo passou e o Senhor diz: eu estou apenas começando. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade